começar o nosso devocional, queridos, eu sempre comentei com vocês aqui no devocional que a nossa vida ela é uma jornada. A nossa vida é uma jornada. A nossa vida é uma estrada. É uma estrada que a gente percorre. A gente, na verdade, está voltando para casa. A gente precisa entender bem isso. A gente precisa entender que a gente está fazendo um caminho de volta. A gente está voltando para casa. A gente está voltando para a nossa pátria. A gente está voltando de onde a gente veio, de onde a gente foi criado. A gente precisa ter consciência de que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos. A própria palavra de Deus nos diz isso. Que estamos aqui de passagem. E isso precisa ficar muito claro. Existe um caminho. Existe um destino. Mas enquanto estamos aqui peregrinando, enquanto estamos aqui caminhando, nós temos sim os nossos desafios, nós temos questões e demandas diárias para ser vividas e para serem enfrentadas. O que nos garante essa caminhada, o que nos garante uma jornada segura, é o Senhor. É aquele que nos fez, aquele que nos criou, é aquele que nos sustenta nessa jornada. Mas o que eu quero que vocês entendam é que estamos avançando, estamos caminhando todos os dias de volta para casa. De volta para casa. E nós temos um futuro pela frente, nós temos um destino a percorrer, nós temos um plano de Deus em curso, nós temos um chamado para a nossa vida. Eu falei aqui também que a nossa vida é o nosso chamado. Precisamos sim saber que Deus tem algo para nós. O fato de estarmos voltando para casa, o fato de estarmos indo em direção à nossa pátria, não significa que não podemos viver o melhor dessa terra. O próprio Senhor, o próprio Deus nos disse: se andarmos em obediência, se andarmos no caminho correto, nós comeremos, a palavra diz, o melhor dessa terra. Outro dia eu ouvi de uma pessoa num atendimento meu, eu estava atendendo essa pessoa, e a pessoa disse assim para mim: pastor, eu acho que eu serei feliz só quando chegar no céu. Eu acho que eu serei feliz só quando eu morrer. Ela falou assim para mim. Eu confesso que isso me entristeceu muito. Isso me mexeu muito comigo. Eu acho que foi a partir desse atendimento que surgiu esse devocional que a gente vai fazer agora de manhã, que eu vou compartilhar com vocês. Porque a pessoa disse para mim: mas as coisas demoram para acontecer na minha vida. As coisas demoram para acontecer porque, como o Senhor falou, ela disse, existe o tempo de Deus, mas parece que esse tempo não passa. Parece que as coisas não acontecem. E na medida que ela foi falando isso, eu fui pensando nos relatos bíblicos.
E lembrei de Abraão, que recebeu uma promessa de Deus, mas o seu filho, que era o filho da promessa, só nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Eu lembrei do povo atravessando o deserto para conquistar a terra prometida. E eu não sei se vocês sabem, mas a travessia do deserto, sair do Egito e chegar na terra prometida, naquela terra que mana leite e mel, era uma travessia de 11 dias. Era uma travessia de 11 dias e eles levaram 40 anos. E quando ela começou a questionar essa questão do tempo, essa questão de que nada acontece na vida dela, eu comecei a pensar nos relatos bíblicos, eu comecei a pensar que eu sei que é difícil, a gente fica esperando as coisas acontecerem, mas precisamos entender que a velocidade da promessa, e grave isso que eu vou dizer, nunca esqueça disso. Se de tudo que eu for falar aqui hoje, você não guardar nada, guarde pelo menos isso que eu vou dizer. A velocidade da promessa chama-se obediência. A velocidade da promessa chama-se obediência. Obediência. E nesse atendimento eu virei para a pessoa e falei: como é que é a sua vida com Deus? E ela me deixou claro que era praticamente zero. Ela não tinha nenhum relacionamento com Deus, ela não tinha. Eu falei para ela que, olha, Deus tem o seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Mas também Deus espera de você, para que as coisas na sua vida aconteçam. Sabe, queridos, Deus nos leva para muitos caminhos. Deus nos leva para muitos caminhos para que as suas promessas aconteçam. Lembra quando ele disse para Abraão: sai da tua parentela, sai do meio da sua família e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque a promessa que eu tenho para você não está aqui. Isso ficou muito claro. O que Deus quis dizer para Abraão é o seguinte: a promessa que eu tenho para você não está aqui. Sai da sua parentela, sai do meio do seu povo e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Agora, aquele povo que saiu do Egito, a promessa que Deus tinha para eles não estava no Egito, estava na terra prometida. Só que entre o Egito e a terra prometida eles tinham um caminho. Agora, esse caminho era para ser feito em 11 dias. Entenda isso. Esse caminho era para ser feito em 11 dias. Por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa dos problemas que eles encontraram na frente, essa jornada durou 40 anos. Queridos, às vezes Deus nos leva a alcançar a promessa por caminhos mais longos. Mas Ele não faz isso por maldade ou por querer nos prejudicar, não. Entenda que tudo que acontece na nossa vida, se estamos no centro da vontade de Deus, se estamos vivendo na obediência, na entrega, tudo tem um propósito e tudo tem um motivo. Entenda isso. E eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. Preste bem atenção nesse texto, é um texto muito conhecido. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. O livro de Êxodo, Êxodo quer dizer saída. O livro de Êxodo fala da saída do povo hebreu do Egito.
para conquistar a terra prometida, que era a promessa de Deus para aquele povo. Queridos, existe uma promessa de Deus para mim e para você, não tenha dúvida disso. Existe uma promessa de Deus para mim e para você. Agora, a velocidade da promessa está na obediência. Nunca esqueça disso. A estrada da promessa chama-se obediência. Olha o que Êxodo capítulo 13, versículo 17 nos diz. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora este caminho fosse mais curto, preste atenção nisso. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Entenda uma coisa, existia uma promessa para esse povo. A promessa era a terra, era conquistar a terra prometida. Mas quando Deus tirou aquele povo, existia um caminho mais curto para chegar lá. Só que Deus não levou esse povo pelo caminho mais curto, que era passar pelos territórios dos filisteus. Porque Deus falou, se eles forem por ali, a luta vai ser tão mais intensa, que eles podem desistir de alcançar a promessa. E podem querer voltar para a escravidão. O tema do nosso devocional hoje é quando Deus nos leva para caminhos mais longos. Quando Deus nos leva por caminhos mais longos. Queridos, está demorando para a promessa acontecer? Está demorando para os seus sonhos serem realizados em Deus? Está demorando para que as coisas realmente comecem a virar, a acontecer na sua vida? Descansa, porque isso tem um motivo. Descansa porque, por mais que você não entenda, que você não enxergue, quando Deus nos leva por caminhos mais longos, existe um porquê por isso. Existe um porquê, um propósito, porque Deus nos leva por caminhos mais longos. Entenda uma coisa, quando a gente olha para esse texto, a gente consegue enxergar a soberania e a sabedoria de Deus na hora de dirigir o seu povo, na hora de conduzir o seu povo. Existe sabedoria de Deus quando Ele nos leva por caminhos mais longos. Quando Ele nos leva por caminhos que a gente não consegue enxergar o outro lado, não consegue enxergar o que está acontecendo. Ei, Deus é soberano. Entenda que Deus enxerga além. Para Deus não existe passado, presente e futuro, não. Deus, Ele passeia na eternidade. Ele passeia no tempo. Aquele povo não sabia que eles iam, de repente, passar por um território que era um território inimigo, o território dos filisteus. Mas Deus sabia. E Deus o guiou por outros caminhos, para não passarem por ali. Deus está nos guiando. Nós somos um povo. Nós somos um povo que está voltando para casa. Nós somos um povo que temos uma promessa. Nós somos um povo que estamos atravessando e sendo guiados por Deus. Mas Deus tem os seus caminhos. Confie no caminho que Deus está te levando. Não se preocupa com o tempo, não se preocupa se é uma rota mais longa, mas procure enxergar na sua jornada da vida
a soberania e a sabedoria de Deus. E eu quero destacar com vocês, nesse texto que lemos, por que Deus nos leva de repente por caminhos mais longos? Por que Deus, em vez de levar por um caminho que a gente sabe que é mais rápido, Deus nos fala, não é por esse caminho. Existe um outro caminho. E a gente começa a perceber que esse caminho é mais longo. A gente começa a perceber que as coisas não acontecem. Entenda uma coisa, a primeira coisa que a gente precisa entender, por que Deus nos leva por caminhos mais longos? Para nos proteger dos perigos que não conseguimos enxergar. Grave isso. Para nos proteger dos perigos que não conseguimos enxergar. Olha o que o texto diz quando lemos em Êxodo capítulo 13, versículo 17, só a parte A do versículo. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este caminho fosse mais curto. Olha isso. Deus desviou de rota. A rota da terra dos filisteus, apesar de ser o caminho mais curto, Deus não guiou por essa rota, porque eles poderiam entrar em guerra. Eles poderiam ser tentados a desistir. Deus já sabia que eles não suportariam aquela tentação, aquela situação de guerra, porque eles ainda não estavam preparados. Eles eram escravos, eles não eram guerreiros. Sabe, queridos, o que eu aprendo com isso é que quando ainda não vivemos aquilo que Deus tem para nós, é porque ainda não estamos preparados para isso, porque ainda não saberíamos lidar com essa situação. Deus sabe o que faz. Confie na soberania de Deus. Confie na sabedoria de Deus. Existem determinadas coisas que só vamos viver em Deus quando estivermos prontos para isso. Quando esses homens já estavam preparados para a guerra, aí sim, eles começaram a travar as guerras e as batalhas para conquistar a terra prometida. Mas nesse relato que lemos, eles tinham acabado de sair do Egito. Eles tinham acabado de serem libertos pela poderosa mão do Senhor. Você conhece a história das pragas que aconteceram no Egito? Eles acabaram de entrar no deserto. Deus, dentro da sua onisciência, onipotência, ele falou, esse povo não pode ir por aqui, apesar de ser o caminho mais rápido, porque eles ainda não estão preparados. Então, às vezes Deus nos leva para caminhos mais longos porque Ele quer nos proteger, porque Ele quer nos guardar. Você olha, vê que as coisas não estão acontecendo, as promessas não acontecem, porque o caminho é mais longo, mas entenda, nesse caminho você está sendo guardado por Deus. Nesse caminho você está sendo protegido por Deus para você não desistir. Para você não ter que enfrentar determinadas coisas que você ainda não está pronto para enfrentar. Ei, acredita nisso. Do jeito de Deus é melhor, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então, quando Ele nos leva para caminhos mais longos, é para nos proteger dos perigos que não conseguimos enxergar. Sabe qual é o nosso papel? É confiar e descansar na sua direção. O nosso papel é confiar e descansar na sua direção. Você vai viver as promessas de Deus, não tenha dúvida disso, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Confie e descanse na direção de Deus. Amém?
Segunda coisa que podemos perceber nesse texto que lemos: Deus nos leva por caminhos mais longos para nos poupar das tentações que nós não conseguiríamos suportar. Deus nos leva por caminhos mais longos para nos poupar das tentações que nós não conseguiríamos suportar. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, a parte B agora do versículo, diz assim: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Sabe, queridos, se esse povo que saiu do Egito, ainda despreparado pela guerra, para enfrentar uma guerra, ainda despreparado para enfrentar um momento mais difícil, eles seriam tentados no meio da guerra a falar: no Egito a gente não tinha guerra, no Egito a gente não tinha luta, por que vamos passar por isso agora? E eles seriam tentados a voltar. Ei, Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe aquilo que você pode suportar e aquilo que você não pode suportar. Entenda que as aflições da vida, os desafios que você e eu enfrentamos, eles só existem porque esses desafios que estamos enfrentando são desafios que Deus sabe que podemos suportar. Não existe nenhuma batalha na sua vida que você não seja capaz de vencer em Deus. Se ela veio, se Deus permitiu, é porque você pode suportar. Confie no poder que há em você. Existe um poder dentro de você, um poder da vitória, o poder da conquista. E esse poder vem do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Agora, existem coisas na vida, inclusive tentações, que nós, no momento atual, não suportaremos. Então Deus nos leva por caminhos mais longos para nos proteger dessas tentações. Entenda que tem muitas bênçãos ainda que eu e você não recebemos porque não suportaríamos. Você já viu, eu já vi casos assim, você já deve ter visto também. Pessoas que acabam recebendo coisas que elas ainda não estão preparadas para receber. E elas se corrompem por causa disso. Elas são pessoas que até confiam em Deus, acreditam em Deus, têm fé, mas quando acontece algo na vida dela, seja algo bom ou seja algo ruim, ela se corrompe, ela desiste, ela para de percorrer o caminho para o qual ela foi chamada a trilhar. Então entenda uma coisa: quando Deus te leva para caminhos mais longos, é que Ele não quer que você passe por situações que possam te corromper ou que possam fazer você desistir. Entenda que o caminho de Deus é perfeito. Por mais longo que ele seja, Ele está nos protegendo dos perigos que não podemos enxergar. E Ele está nos poupando de tentações que não poderíamos suportar. Tem coisas ainda que nós não recebemos, porque não saberíamos lidar com isso, não estamos prontos, espiritualmente falando e nem humanamente falando. Mas entenda uma coisa: o que é seu, você receberá. A promessa que você tem de Deus para a sua vida, ela está e vai se realizar. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem promessa de Deus, que eu sei que você tem, todos nós temos promessa de Deus,
Descansa, confia. Confia e descansa na direção. Confia em Deus. De repente o caminho está mais longo. É porque Deus está te poupando das tentações que eu e você não suportaríamos. Sabe? Dependendo da aflição que você vive ou que você passa, ela acaba fazendo você desistir da caminhada. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: pastor, eu não aguento mais, eu estou ao ponto de desistir. E nessa hora eu preciso relembrar a pessoa de que se ela está vivendo isso, Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Deus confiava nela, sabendo que ela iria suportar. Ei, Deus confia em você. Não existe prova maior na vida do que você não poderia suportar. Se Deus permitiu que determinadas coisas acontecessem na sua vida, é porque Ele confia em você, Ele confia na sua capacidade, Ele confia naquilo que Ele colocou em você para enfrentar e vencer as batalhas da vida. Mas existem coisas que você não está vivendo, existem coisas que você ainda não está vendo acontecer, é porque você ainda não está pronta, não está pronto para isso. Por isso que Deus está te levando para um caminho mais longo, que aparentemente é uma eternidade essa demora, mas é para poupar das tentações que nos fariam desistir. Olha o que Paulo diz a 1 Coríntios. Preste bem atenção ao que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Olha que fantástico isso. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que não existe tentação na nossa vida que enfrentamos que não seja comum a todos os homens. Ei, o que você está passando, de repente, hoje, nesse exato momento, nesse dia, outras pessoas também estão passando o mesmo problema. Outras pessoas já passaram. Entenda isso. Não existe nada de novo debaixo do céu. Você não é exclusiva na tentação. Você não é exclusivo nos problemas que te acontecem. Pessoas também passam pelo mesmo problema. É isso que Paulo está dizendo. Não sobreveio a vocês tentações, questões que não fossem comuns aos homens. Mas ele deixa claro, Deus é fiel, porque Ele não permitirá que vocês sejam tentados, que vocês sejam viver numa situação, pela permissão dEle, que vocês não suportariam. Mas sabe, quando vivemos determinadas coisas na vida, tenha certeza que Deus já preparou o escape. Deus já preparou o escape. Entenda uma coisa, todo deserto tem o seu oásis. Todo deserto tem o seu ponto de alívio. Deserto não é morada, deserto é lugar de passagem. Entenda que tudo que você está vivendo é porque Deus sabe que você tem a capacidade nele de suportar. Entenda isso. Você está vivendo o que você está vivendo porque Deus confia em você. E sabe, querido, não decepcione Deus. Enfrente
Continue firme. Eu sei que o caminho pode ser mais longo, mas é o caminho que te protege, o caminho que te guarda, que te livra. Então permaneça firme, não decepcione Deus, Ele confia em você. Sabia disso? Deus confia em você. Por isso que Ele permite que determinadas coisas aconteçam, porque Ele sabe que você vai vencer e você vai suportar. Aparentemente você olha para a situação e você não confia tanto em você, você não acredita tanto em você, você não consegue olhar os dons e talentos que Deus colocou em você para enfrentar as questões e demandas da vida. Ei, olhe para você, se enxergue como um filho, uma filha de Deus totalmente capaz de vencer qualquer desafio que Deus permitiu que acontecesse, pelo fato dele confiar em você. Continue firme. Os problemas existem, os desafios existem, gigantes se levantam nessa jornada. Não temos resposta que gostaríamos de ter, não temos explicações que gostaríamos de ter, mas temos um Deus que confia em nós e tem certeza que venceremos todas elas em Cristo. Você tem capacidade, poder, sabedoria e principalmente graça que vem do alto para te fazer vencer todos os desafios da sua vida. Por isso que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Sabe, queridos, o que precisamos para atravessar esses caminhos longos que Deus nos leva é a graça dele. Não tenha dúvida, as promessas vão realizar na sua vida. Eu creio que algumas já estão sendo concretizadas, você já começa a viver. Mas entenda que os caminhos de Deus são perfeitos. E Ele vai deixar que as coisas aconteçam e que você receba as coisas dEle quando você estiver pronto para isso. Mas enquanto Ele te leva por caminhos mais longos, entenda que Ele está te protegendo dos perigos que você não enxerga. Ele está te poupando das tentações que você não ia suportar. E por último, terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês: por que Deus nos leva para caminhos mais longos? Para nos preparar para o momento e para o lugar da promessa. Entenda isso. Deus nos leva por caminhos mais longos para nos preparar para o momento e para o lugar da promessa. Êxodo capítulo 3, versículo 12, diz que Deus queria que o povo saísse do Egito e fosse levado para o Monte Sinai para cultuarem ao Senhor e receber a lei e a palavra de Deus. Esse é o primeiro lugar que eles deveriam chegar ao sair do Egito, o Monte Sinai. Lá Deus ia entregar a palavra, a lei, e lá ele ia ser adorado e cultuado. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 12, presta atenção nisso. Deus afirmou: existe um caminho mais longo, existe uma jornada que de repente você não entende por que você está atravessando essa jornada, já que você sabe que existe um caminho mais curto. Mas ele diz: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem envia. Quando sair do Egito, vocês prestarão culto a mim neste monte. O caminho pode ser mais longo, mas Deus está conosco. Pode ser um caminho que você de repente não consegue enxergar que está chegando, mas Deus está com você. Deus está com você. Procure enxergar a bondade, a soberania, a sabedoria de Deus nessa jornada que você está vivendo. Deus está comigo, está com você.
Os caminhos podem aparentemente ser mais longos, mas Ele nos livra dos perigos que jamais poderíamos imaginar. Ele nos poupa das tentações que não iríamos suportar. E Ele nos prepara para o momento e o lugar da bênção. Queridos, Deus tem grandes coisas para realizar no nosso meio. Deus tem grandes coisas para realizar com o seu povo. Deus tem coisas para realizar na minha vida e na sua vida. Só que isso tudo será feito no tempo dele e de acordo com a nossa obediência. Lembra que eu disse no início do devocional? A estrada das promessas, da velocidade da promessa, das bênçãos de Deus para a nossa vida, chama-se obediência. A obediência não questiona. A obediência não pergunta. A obediência não gera dúvida. A obediência é uma entrega para viver aquilo que Deus tem para nós. Seja obediente aonde você estiver. Obedeça ao Senhor. Por mais que você não entenda, por mais que você ainda não está vivendo aquilo que Deus te prometeu, porque Ele está te levando por caminhos mais longos, mas continua obedecendo. Sabe, querido, o que atrasa a nossa bênção, o que retarda chegar nesse lugar, nesse momento, é a desobediência. Gente, a desobediência é um perigo. É um perigo. Obedeça a Deus. Confie na sua direção. E tenha certeza que você comerá o melhor dessa terra. Você viverá o melhor de Deus na terra dos viventes, como diz a palavra. Deus é bom. Confie no Senhor. Não importa o tempo que você está nesse caminho. Lembra que eu falei? Abraão recebeu uma promessa. Abraão recebeu uma visão de Deus. Mas o filho da promessa, Isaque, só nasceu quando Abraão estava pronto, quando Sara estava pronta e Abraão tinha 100 anos de idade. De repente você vai dizer, mas pastor, será que as coisas só vão realizar na minha vida quando eu tiver 100 anos? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o tempo de Deus. O tempo de Deus. O que Deus tem para você vai se realizar, não tenha dúvida disso. Mas seja obediente, continue firme. Foi o que Abraão fez. Ele foi obediente. Ele continuou firme. Ele continuou caminhando o bom caminho. Ele continuou confiando na promessa. Mesmo não sabendo para onde ele iria, ele foi. Desse povo todo que saiu do Egito, mais de 3 milhões de pessoas, sem contar mulheres e crianças. Só 2 entraram na terra prometida. O restante desistiu no meio do caminho, porque desobedeceram, porque murmuraram, porque não confiavam na direção. Não faça parte desses, por favor, não faça parte desses. Faça parte daqueles que permanecem, daqueles que confiam, daqueles que perseveram. Não desista. Grandes coisas Deus tem para a sua vida, não desista. Grandes coisas Deus tem para realizar na sua casa, na sua família. Não desista. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho. É fácil? Não, não é. É fácil permanecer? Não, não é.
É fácil perseverar? Não, não é. Mas em Deus é possível. E Deus veio nessa manhã para dizer para mim e para você, o caminho pode ser mais longo. O caminho que de repente você está trilhando, que é o caminho que eu estou te levando, pode ser mais longo. Existem caminhos mais curtos. Mas nesses caminhos mais longos eu estou te protegendo de perigos que você não pode ver. Nesse caminho mais longo eu estou te protegendo das tentações que você não poderia suportar. Nesse caminho mais longo eu estou te preparando para o momento do milagre, para o momento das bênçãos, para o momento das promessas na sua vida. Nesse caminho Deus está nos preparando. Nesse caminho Deus está nos moldando. Nesse caminho Deus está nos estruturando sentimentalmente, mentalmente. Nesse caminho Deus está nos deixando como Ele quer, para receber tudo aquilo que Ele tem. Nesse caminho Ele está nos deixando como Ele quer, para receber tudo aquilo que Ele tem. Aguenta firme. Eu sei que crescer dói, eu sei que amadurecer dói, mas permaneça firme. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos faz continuar. É a graça de Deus que nos permanece de pé. Então viva pela graça, suporte pela graça, caminhe pela graça e tenha certeza que você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Lembra daquele versículo? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Continue firme. Não se preocupe com o caminho que você está percorrendo. Ele aparentemente parece ser mais longo, mas permaneça firme. Amém? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com você hoje, quando Deus nos leva por caminhos mais longos. Quando Deus nos leva por caminhos que de repente não entendemos. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Nada da nossa vida acontece por acaso. Confie. Confie na direção, confie no tempo de Deus, confie nos planos de Deus, confie nos propósitos que Deus tem. Nós hoje acordamos. Nós hoje estamos aqui de pé para viver mais um dia pleno que o Senhor nos deu. Enquanto estávamos dormindo, Deus estava preparando esse dia, cheio de amor, cheio de misericórdia, e nos acordou porque Ele não desistiu de nós, nos acordou porque os seus planos continuam de pé, Ele nos acordou porque temos um bom combate para combater, Ele nos acordou porque temos um bom caminho para percorrer. E Ele nos acordou porque temos uma fé para viver, uma fé para continuar. Nunca esqueça, Deus confia em você. Deus confia em mim. E Ele sabe que nós vamos até o fim. Amém? Vamos juntos. Vamos caminhar juntos. Esse caminho longo, ele é percorrido juntos. Não queira trilhar o caminho da vida que Deus está te propondo sozinho. Vamos caminhando juntos. Um ajudando o outro, um levantando o outro, um mantendo o outro no caminho. Sabe, eu sei que às vezes eu estou fazendo devocional aqui e existem pessoas aí do outro lado que às vezes estão saindo do caminho. Eu sei disso. Mas aí depois do devocional, depois da palavra de Deus, a pessoa volta para o caminho, para o trilho da vida. Eu falo isso porque eu já recebi alguns testemunhos sobre isso. E isso me alegra muito porque
O maior objetivo do devocional todo dia, às 6 horas da manhã. O maior objetivo do devocional que eu faço por escrito, que eu mando na minha lista de transmissão, é exatamente para caminharmos juntos. Sabe, queridos, eu preciso de cada um de vocês. Eu preciso de cada um de vocês. Porque eu não quero caminhar sozinho. Eu quero caminhar junto com vocês. Quando caminhamos juntos, a vida fica mais leve. Porque a gente sabe que o caminho é longo. Mas quando a gente caminha junto, a vida fica mais leve. Deus nos criou para a comunhão. Deus nos criou para o relacionamento. Por isso que eu não gosto daquela frase, já estamos indo para o final, por isso que eu não gosto daquela frase que algumas pessoas dizem, eu sou igreja. Queridos, igreja não é um templo. Igreja não se resume a 4 paredes. Igreja é relacionamento. Igreja é comunhão. Igreja é caminhar junto. Igreja é sofrer junto. Igreja é se alegrar junto. Igreja é suportar junto. O que fazemos durante a semana e o que fazemos no domingo é nos congregar como povo de Deus. Precisamos, é necessário. Mas a igreja, ela é muito além do que um dia na semana e um dia no final de semana. Igreja é isso. É estar juntos todos os dias, caminhando na mesma direção. Juntos. Jesus Cristo, para viver o seu ministério, ele precisou de 12. Jesus Cristo, para viver o seu ministério, ele precisou de 12 homens. Aqui já temos 24 pessoas, 25 comigo. 25 pessoas caminhando na mesma direção. Isso é igreja. Não deixe de frequentar uma igreja, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. É necessário. Sem a congregação nós morremos, principalmente espiritualmente. Precisamos nos congregar. Se você não vai em alguma igreja, por favor, vá. É necessário, Deus espera isso de você. Vá durante a semana. Vá final de semana, não deixe de ir. Mas entenda, você precisa viver a igreja todos os dias da sua vida. Andar com pessoas que te aproximam mais de Deus. Precisamos estar juntos. Não queira viver sozinho, não queira viver na força do seu braço, não. Estamos aqui para caminharmos juntos. Amém? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e continuar a nossa vida nessa nossa jornada, nesse nosso caminho. Amém, Ateliê, amém, amém. Todos nós necessitamos de ensinamento, né? Nós devemos aprender de Deus todos os dias. Nós devemos aprender a sua palavra todos os dias. Eu também. Eu preciso muito dos ensinamentos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, medite na palavra de Deus todos os dias. Não se afaste. Não se afaste desse livro. Viu, Ateliê? Medite nesse livro todos os dias da sua vida. O maior ensinamento que precisamos está aqui. É a palavra. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos ensina. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração. Para que Deus possa nos abençoar nesse novo dia que está chegando. E
que possamos viver esse dia de hoje intensamente, plenamente na sua presença. Amém? Pai, é no nome de Jesus que nós continuamos na tua presença. É no nome de Jesus que nós continuamos a caminhada, a jornada da vida. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por esta manhã. Obrigado por nos fazer acordar e nos trazer aqui diante da tua presença para aprender mais e mais da tua palavra. Pai, como é bom nós sermos alimentados por ela logo de manhã, porque ao enfrentarmos a vida hoje estaremos cheios da tua presença, estaremos cheios da tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Temos tantos motivos para que o Senhor desista de nós, mas o Senhor nos ama de uma forma imensurável. O Senhor nos compreende, o Senhor deseja estar perto de nós e nosso coração se enche de alegria e gratidão por isso. Porque independente das circunstâncias, até mesmo da nossa incredulidade, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece sendo Deus na nossa vida. Pai, como é bom. Como é bom sentirmos seguros nessa jornada da vida, porque a tua presença nos faz isso, nos dá segurança. A tua presença nos conforta, a tua presença nos consola, a tua presença nos corrige, nos chama atenção, a tua presença nos traz de volta para os trilhos da vida e nos faz continuar a jornada pelo caminho que o Senhor nos leva. Obrigado, Pai. Pai, obrigado pela tua palavra de hoje, que nos diz que sim, existem caminhos curtos, existem caminhos mais rápidos, só que são caminhos que podem nos fazer nos perder, são caminhos que podem nos fazer desistir, são caminhos que de repente nos fazem olhar para trás e de repente achar que lá atrás era melhor do que hoje. Não. Obrigado por nos ensinar, Senhor, que existe um caminho que pode ser um caminho até mais longo, mas é um caminho que nos protege, é um caminho que nos guarda, é um caminho que nos livra das tentações, é um caminho que nos faz permanecer de pé. Pai, não importa o caminho, o importante é a tua presença. Como a tua presença é que nos faz seguros onde estamos. Por isso, Pai, seja o caminho qual for, que o Senhor nos leve. Não se retire de nós, Senhor. É o que te pedimos. Permaneça conosco. Se o Senhor não for junto conosco, Pai, não nos faça sair daqui. Porque o que mais importa na jornada da vida é a sua presença. Por isso, Pai, que possamos estar com os nossos olhos abertos para enxergar a tua presença e viver na tua presença. Que os nossos ouvidos estejam abertos e sensíveis à tua voz. E que possamos continuar caminhando o bom caminho, combatendo o bom combate, guardando a nossa fé, protegendo a nossa fé. Obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, é no nome de Jesus que eu agradeço, Senhor, por esse dia, por essa tua palavra em nós. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, por todos aqueles que estão online conosco, que a tua boa mão seja estendida sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os seus negócios. Pai, tira, Senhor, tudo aquilo que não provém da tua vontade. Aqueles que estão com medo, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes, aqueles que de repente estão sem ânimo. Deus, renova a tua presença neles e queima, Senhor, queima com o fogo da tua glória todo medo, toda incredulidade, toda preocupação, toda falta de fé. Deus, que isso seja queimado pelo fogo da tua glória e que eles sintam a tua presença neste momento, que eles sintam a tua paz nesse momento. Senhor, os cobre, Pai, os cobre com teu poder e glória, que eles possam realmente viver cheios da tua presença, do teu poder. Caminha, Pai, caminha com eles, que eles possam sentir essa paz que excede todo entendimento. Os abençoe em tudo, Pai, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, extremamente cheios do teu poder, do teu Espírito. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam verdadeiramente entender que o caminho que o Senhor está trilhando para eles é um caminho que o Senhor os guarda, os protege,
nos faz caminhar em segurança. Obrigado, Pai, por esta manhã, por esse dia. Que possamos viver o dia de hoje intensamente, plenamente no centro da Tua vontade e fazendo somente aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Amém? Obrigado por vocês estarem aqui hoje. Eu entrei um pouco mais tarde, né? Atrasei um pouquinho hoje, mas estamos aqui. Vamos continuar firmes no nosso dia de hoje, cheio da graça, do favor de Deus, crendo que não importa o caminho que você está trilhando em Deus, se ele é mais rápido, se ele é longo, não se preocupe com isso. Mas entenda que os caminhos que Deus está te levando têm um porquê, têm um propósito. E os seus melhores dias estão à sua frente. À sua frente. Amém? Que Deus os abençoe em tudo, que vocês tenham um dia hoje extraordinário na presença de Deus. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelas palavras, obrigado, Robson. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tá bom? E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus. Tá bom? Para quem chegou agora, fica o meu bom dia. Essa live vai ficar gravada aí no meu perfil. Depois ela vai para o meu canal do YouTube. Tá aí na descrição aí do meu perfil. Se você for lá no meu perfil, você vai ver que tem um link lá. Clica no link. Nesse link tem uma mensagem para você. E aproveita, se inscreva, ativa o sininho e me ajude a compartilhar. Me ajude a compartilhar todas as mensagens e devocionais que tem lá no canal. Isso é uma forma da gente espalhar esperança para um mundo com falta de esperança. Esse é o nosso maior objetivo. Amém? Que Deus os abençoe e vos guarde hoje e sempre. Fique